Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Então, hoje vocês estão vendo aqui a minha cara. Já estão acostumados com a minha voz, mas ainda não tinham me visto. Para quem não me conhece, eu sou a Fran. E nós vamos começar hoje um quadro diferente aqui no nosso canal. Eu quero conversar com vocês mais aprofundadamente sobre a leitura das cartas, né? Então, eu peguei pequenos trechos e vou comentar com vocês aqui, porque eu acho que é importante a gente voltar lá na carta 1, entendeu? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas apenas leram e não entenderam. E existem 3 passos para você conseguir começar a entender essas cartas. O primeiro passo, pessoal, é se entregar como crianças. No começo da carta ele fala: venham a mim com a sua mente limpa. Entendeu? Por quê? Porque ele vai desconstruir suas crenças. Ele vai bater de frente com tudo que você acha que é real para você até hoje. Essas cartas é o futuro iluminação da humanidade. Mas ela vai primeiro destruir tudo para poder reconstruir. Tudo que te ensinaram, tudo que te falaram, tudo que a igreja ensinou para você, na verdade, talvez até muitas coisas que os seus pais te ensinaram, você vai ter que desconstruir. Então, muita gente desiste no começo. Por quê? Porque a pessoa acredita nas crenças que ela tem desde quando ela era criança e ela quer manter aquilo. Inclusive, ele fala isso nas cartas, né? Que a pessoa tem aquilo como uma relíquia, um porto seguro e ela não quer se soltar daquilo. Acontece que se você não vier como criança, você não vai conseguir entender as cartas, você vai pensar que elas não foram escritas por ele, né? E você não vai conseguir absorver os ensinamentos. Então, o primeiro passo é vir como uma criança, tá? Bom, vamos lá. O segundo passo para você conseguir entender as cartas de Cristo é desconstruir também a imagem que te fizeram, que te mostraram, que moldaram sobre Jesus, né? Te ensinaram que Jesus era premeditado para ser um santo, para ser o Salvador, que ele ia ser sacrificado para salvar a humanidade. Que o sangue de Jesus tem poder e que ele veio para se entregar como um cordeiro, entendeu? Para salvar a humanidade. Aqui nas cartas, ele também derruba essa crença. Se você se entregar, como eu disse no passo 1, você vai ver que Jesus não era o salvador do mundo. O corpo dele não tinha poder nenhum. O sangue dele também não vai te salvar. E se isso fosse verdade, por que a humanidade continuou errando, né? Depois que Jesus foi sacrificado? Se ele morreu para salvar a humanidade, se o sangue dele tinha poder, por que a humanidade continua, então, em passos de tartaruga para chegar à iluminação? Por que nós estamos aqui até hoje? Quem acompanhou o livro Exilados por Amor sabe que muitos de nós, né, somos de capela, viemos de um mundo extremamente mais evoluído e estamos aqui ainda, gente. Por quê? Se Jesus nos salvou, se Jesus se entregou para salvar a humanidade, por que tanta tristeza, maldade, doença e sofrimento no mundo? Ele não foi sacrificado para isso? Não foi esse o ritual realizado? Deus entregou o seu único filho amado para que salvasse a humanidade? Eu acho que não funcionou. Então, questione essa tua crença. E o terceiro passo para você conseguir entender as cartas de Cristo totalmente, assim, além de se entregar, desconstruir crenças, é criar novos hábitos de meditação, de oração, né? E mudar mesmo, mudar tudo. Desde a hora que você acorda, se você tem o hábito de acordar, pegar o celular e ficar ali vendo memes e tal, muda isso. Ah, mas eu preciso pegar o celular porque eu preciso saber isso ou aquilo, se alguém me mandou alguma mensagem. Até tudo bem, mas passa desse momento para uma leitura, em vez de passar para um meme, os vídeos bobos que a gente gasta muito tempo vendo essas coisas, né? Pega teu celular e vai ler o livro. Ou vai lá pro YouTube ver um vídeo legal que vai te ajudar no teu dia. Mudar essas atitudes diárias, devagarzinho, talvez você não consiga mudar de uma vez, vai te ajudar também a entender as cartas de Cristo. 10 minutinhos de meditação, aquela oração na hora que acorda e assistir coisas que vão te ajudar a evoluir. Eu trouxe aqui para vocês, nos próximos 10 minutinhos, eu não vou fazer um vídeo longo, quero fazer um vídeo curto para vocês ficarem aqui até o fim comigo, né? Inclusive, vou começar a convidar vocês
Curte, comenta, compartilha, passa esses vídeos para outras pessoas que você acha que vai poder ajudar essas pessoas. Eu tirei alguns prints da carta 1, que é pra gente conversar sobre esses 3 tópicos que eu conversei aqui no comecinho com vocês, tá? Eu vou passar aqui para vocês, vamos lá. Já bem no comecinho das cartas, Jesus fala com a gente que é preciso que a humanidade tenha uma visão mais elevada, né, sobre a existência. Porque se você ficar preso, atado nos 5 sentidos que temos, visão, audição e tal, você não consegue ver mais além. E é preciso ter uma visão mais elevada para você entender, sentir e crer naquilo que você não vê. O Wi-Fi tá aí e você não vê. O ar tá aí e você não vê. O vento. Tá tudo aqui e a gente não consegue ver, certo? No entanto, existem coisas que não vemos, mas que existem. Até tem uma frase muito famosa: não é porque você não vê que não existe. Vou pôr um print aqui para vocês, ó, vamos ler juntos. Necessidade urgente de uma visão mais elevada. Deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso esforçar-se para introduzi-la na vida diária. É somente alcançando esta visão mais elevada que o mundo físico será resgatado da total aniquilação. Sem essa visão, para si ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual e nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção da vida é aquela de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Elas acabarão por trazer a miséria que você esperava nunca conhecer. Portanto, para salvar você de sua própria insensatez, expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto: a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Vocês entendem que, se você continuar preso nessa visão aqui, você nunca vai conseguir entender e acreditar nas cartas, porque você vai falar assim: Jesus não escreveu carta nenhuma. Eu já ouvi isso, gente, né? Principalmente por pessoas que são muito apegadas na Bíblia. Aí vem aquela pergunta que quem está aqui no canal já ouviu várias vezes eu fazer aqui. Se você acredita que a Bíblia foi escrita, inspirada por Deus, por que você não acredita que existam outros livros inspirados por Deus? Qual é o motivo disso não acontecer, né? Muitas pessoas falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá, ok. Vamos respeitar a pessoa acreditar nisso. É a palavra de Deus. Então, abra sua mente para acreditar que a palavra de Deus não está restrita somente na Bíblia. Existem muitas outras escrituras, entendeu? Que retratam coisas que vão te ajudar a crescer, certo? Eu, particularmente, não acredito na Bíblia. Quem tá aqui no canal sabe que não. Algumas coisinhas ali são salvas na minha percepção, mas a grande maioria, para mim, não faz o menor sentido. Obediência, submissão, essas coisas assim, para mim, não dá. Não dá, sinceramente. Pela visão de mundo que eu tenho hoje, não dá. Não dava nem quando eu tinha 5 anos, né? Que eu já brigava por não acreditar nessas coisas de céu e inferno e tal. Mas hoje, muito mais. Depois de ler bastante, aí é que não cabe mesmo na minha cabeça, não cabe, gente. Certo? Vamos continuar aqui com outro print. Nesse print aqui, nessa parte da carta 1, você vai ver ele falar sobre a suposta divindade dele, né? Por isso que eu falei para vocês que é preciso ter uma visão diferente em relação à vida de Jesus, à existência de Jesus, não só quando ele viveu, mas até hoje, né? Ele fala aqui na carta 1, ó: a verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério. Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que então frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções
para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito da minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você foi doutrinado com ensinamentos religiosos, deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que os outros disseram sobre mim durante há cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e de inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Tá vendo? Ele está tentando aqui mostrar para você, para mim, para quem quer ver, como se diz ele mesmo, quem tem olhos para ver, que veja, que ele era uma pessoa comum. O que aconteceu com Jesus, gente? Quando ele foi para o deserto, ele recebeu a iluminação. Isso acontece pouquíssimas vezes, certo? No alongamento de ler as cartas e tudo, ele vai explicando para a gente que essa iluminação do ser humano, ela deve ser feita gradativamente. No estágio em que estamos hoje, vamos falar de mim, vamos falar do meu estágio. É praticamente impossível que eu tenha uma iluminação, entendeu? E me torne uma pessoa limpa, pura, do nada, como aconteceu com ele, sabe? Porque até o dia que ele foi pro deserto, certo? Se você não viu a carta 1, ela tá aqui no canal. Assiste todos os vídeos da carta 1, que você vai ver essas partes aqui que eu tô ditando e vai entender o contexto do geral. Só quando ele foi pro deserto foi que ele recebeu essa iluminação. O que aconteceu quando ele recebeu a iluminação? Ele fala que ele conseguiu ver Deus, né? Por quê? Porque ele se uniu à consciência crística. Agora eu quero até entrar com vocês em um papo mais profundo para quem já tá comigo até a carta 7. Que Jesus fala que viu Deus, né? Eu já conversei isso aqui com vocês no canal. Quem é Deus, né? Isso eu estou explicando para vocês a minha percepção pelas cartas. E foi a única vez que eu acredito que eu consegui entender quem é Deus, que até hoje eu trago isso no meu coração. Existe uma consciência que ela é universal e ela é inacessível. Inclusive eu ainda não consegui, eu não comecei a ditar aqui com vocês a carta 8. Eu estou lendo ela pela 1000ª vez e eu cheguei exatamente nesse assunto que eu estou falando com você, né? Então, depois desse vídeo eu vou lançar a primeira parte da carta 8 e aí você vai ver que tem muito a ver com o que eu vou falar agora. Existe uma consciência que ela é universal, ela é inacessível, ela tá acima, gente, acima de tudo. Ela não é alcançável, nem mesmo por ele, por Jesus, ou por outras pessoas que estão no mesmo nível de consciência de Jesus, porque Jesus não é o único ascensionado no universo, tá? Então vamos lá. Essa consciência universal, ela libera partículas de criação. Partículas de criação. Essas partículas, que são pequenas partes desse todo, elas são enviadas para o universo e essas partículas criam planetas, certo? Eu vou usar um exemplo aqui de um filme, já falei com vocês, vou falar de novo. O filme Eternos. A primeiro momento você acha que aquele filme é um filme de heróis, mas ele retrata isso que eu estou explicando para vocês. As partículas de criação saem do todo e ela ali no caso do filme dos Eternos, ela tá como num ovo, como se a Terra fosse um ovo para ela e depois ela explode a Terra. Quando o ser nasce, o ser celestial nasce, seria no caso Deus, ele explode a Terra. Mas nesse caso aqui das cartas, não é por aí. Vou voltar aqui nas cartas. Vê o filme, depois vocês vêm cá e comentam comigo. Senão eu saio do contexto, desculpa. Então, dessas partículas de criação são criados os planetas, os mundos, consequentemente o universo todo. Essas partículas elas são liberadas de Deus, mas elas não são desconectadas de Deus. Porque quando ele faz isso, ele libera essas partículas, a intenção dele é experimentar, entendeu? Ele quer sentir, então ele envia essas partículas de criação. Vamos falar da criação da Terra. Quando a partícula de criação da Terra
foi liberada, ela entrou em colapso e explodiu. Isso está ditado na carta 5, tá? Vai lá na carta 5 e vê o vídeo aqui no canal. Ela explodiu. É por isso que o homem fala que a Terra foi criada pelo Big Bang. Mas eles não entendem porque eles querem analisar de forma científica por coisas visíveis e palpáveis. E fica pensando que a gente veio do nada. Mas a gente não veio do nada, não é isso. Nós viemos da fonte criadora de tudo, a fonte universal. Só que quando ela liberou essa partícula e ela explodiu, não era para explodir, foi uma coisa inesperada. Quando ela explodiu, ela começou a crescer, ela começou a expandir. Então, gente, tudo que existe, tudo que é vivo, que tem consciência, está dentro dessa energia expandida. E aí, o que aconteceu com o ser humano? Passou a acreditar que essa partícula criadora, ela é Deus. Mas essa partícula criadora, na minha visão, na visão da Fran, ela é o Cristo. Ela é o Espírito da Terra, entendeu? Ela é Deus, certo? E não Jesus é Cristo. Jesus se tornou Cristo quando ele se uniu à energia que cuida da Terra, que criou a Terra, que cuida de tudo, sustenta a natureza, entendeu? Sustenta o ser humano. Essa energia que é Deus é, para mim, na minha visão, Cristo planetário, né? O Espírito da Terra. E quando a pessoa ascensiona, cresce, evolui, ela se une a essa energia, ela se conecta a ela e consegue ter uma vida plena, mesmo encarnada. É como Jesus viveu durante 3 anos e pouco, enquanto ele foi pregar em todas as cidades que ele andou. Ele estava conectado com a energia crística. Ele foi o Cristo por 3 anos e meio enquanto estava na Terra, certo? E hoje ele é o Cristo por quê? Porque ele está conectado com ela. Só que Jesus não é o único Cristo. Entendeu? Se você pensar que Jesus é o único Cristo, você está limitado a excluir muitas partes do nosso planeta em questões de pessoas. Quantos países não sabem que Jesus viveu? Para eles, nunca existiu. Jesus nunca existiu. Então essas pessoas, elas não têm direito à salvação, à suposta salvação? Elas não têm direito a essa conexão crística? Para elas existem outros espíritos que nasceram e viveram e se ascensionaram e são o Cristo para elas. Vocês entendem que precisa ter uma visão mais ampla de tudo? Porque senão a gente fica restrito à nossa verdade, a que só a gente que está certo e tudo mais. É por isso que eu me empenho aqui no canal em trazer a leitura das cartas, em chamar vocês para o canal, porque eu sei o quanto essas cartas nos ajudam a crescer. Eu, há muito pouco tempo atrás, gente, eu não tinha o mínimo de paciência com nada. Eu me estressava por tudo, entendeu? Ah, Fran, você agora tem uma vida plena? Não, gente, tô longe disso. Mas você vai de passinho em passinho. Cada passo que você dá, você cresce mais um pouquinho, entendeu? E é por aí o caminho. Pensa que o caminho é fácil? Não é não. Mas pode ser um pouco mais fácil se você se conectar com essa energia de estudo e de crescimento, certo? Eu tenho mais um print aqui para mostrar para vocês. Aqui, gente, nessa parte ele explica como que foi a iluminação dele, ó. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me em um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observem. Minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi e percebi e compreendi no deserto. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena,
cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. Exatamente como eu disse aqui para vocês, 3 passos para conseguir compreender essas cartas, gente. São esses 3. Se você seguir esses 3 passos, você vai começar a perceber melhor, vai entrando mais na sua mente, a sensação de bem-estar, de visão de mundo, ela vai mudando, entendeu? Você vai gradativamente subindo degrauzinho por degrauzinho, entendeu? Talvez seja preciso, assim, mais tempo, mais dedicação. Cada pessoa é uma pessoa. E, gente, vocês acham que vocês vão ficar extremamente felizes, vai viver na vida bela e brilhante só porque você tá lendo as cartas? Não. Vai ter momentos, que você vai descer, entendeu? E tem momentos que você vai subir. Aí você faz igual o Pablo Marçal, né? Ele fala assim, que quando você perceber que você tá descendo, desce correndo para pegar a carreira para subir de volta. Concordo totalmente com ele. Quando eu vejo que bate aquela tristeza braba assim, gente, deixa se sentir. Deixa a tristeza. Sente aquela tristeza. Vai, sofre e depois você fala assim, o quê? Deixa eu levantar e seguir minha vida em frente. Porque, gente, se negar a sentir não é legal também. Não é se entregar e ficar uma semana de cama deitado porque bateu uma tristeza. É muito pelo contrário. Dentro daquele mesmo dia, se joga, sofre e sobe de volta. Entendeu? Procure uma música que te alegre, um sentimento, um momento, uma foto, um vídeo de um passeio que você deu, vai lá, vê e sobe de volta. É isso. Desce rápido e sobe de novo rápido, tá? E para concluir aqui, siga esses 3 passos. Venha para o canal. Venha para ler as cartas como uma criança. Não venha cheia de julgamentos. Jesus não escreveu nada, a Bíblia só que tá certa, não foi isso que eu aprendi, né? Tudo isso é coisa do demônio, essas coisas, entendeu? Você pode até ter isso, mas tente ler ou ouvir os vídeos do canal com a mentalidade de, deixa eu ver de qual que é, eu vou dar uma chance. Só de você se prestar a dar uma chance, pode mudar tudo na sua cabeça, na sua vida, certo? Segundo passo, gente, qual que é? Desconstrua essa imagem de Jesus crucificado. Toda Páscoa, ficam dando, né, o sofrimento, levanta aquela tristeza universal, porque Jesus foi crucificado, porque Jesus disse aquilo, e ficam revivendo essa fase tão horrível, né, dolorosa, que ele passou e que a gente acaba que passou junto, porque nós indiretamente ou diretamente fomos culpados pelo aquilo que aconteceu com ele, né? Condenamos e matamos o homem mais inteligente e mais sublime que viveu na Terra, certo? Então desconstrua essa imagem de que Jesus era um santo, de que Jesus veio para salvar a humanidade, que Jesus tem poder no sangue, essas crenças, entendeu? Não é desacreditar que ele é o nosso guia espiritual hoje, porque ele é. Ele é. E tudo que ele ensinou quando ele esteve aqui tem muito valor. Eu, no fundo do meu coração, eu tenho que dizer que eu sou cristã porque eu acredito mesmo nele, né? Para mim, ele é o ser mais, né, mais amoroso que já existiu. Para mim, ele é, certo? Não tô te falando pra você deixar de amar o Cristo, não é isso. É desconstruir a imagem que a igreja te ensinou, que seus pais te ensinaram, que a escola te ensinou e ver Jesus como ele realmente é. Um grande professor, certo? Essa é a intenção. E a terceira coisa é dedicação. Gente, sem dedicação, sem disciplina, é impossível crescer. Aí você vai ter momentos que você vai largar de ler, você vai deixar de meditar, que você vai esquecer de orar, você vai falar que tá sem tempo? Vai acontecer, ninguém é perfeito. Mas volta, gente. O bom filho a casa torna. Volta aqui pro canal, volta pra leitura, volta pra meditação. É igual uma coisa que você precisa fazer e você fica procrastinando. Procrastinou uma semana, tenta no 8º dia. Você já pensou se você for procrastinar pro resto da sua vida? Aí não vai dar, né? E você não vai conseguir, certo? Então, gente, eu tô aqui aberta para conversar com vocês. Eu dedico aqui o meu amor, o meu tempo para ler esses livros, conversar com vocês e interagir. A minha intenção é formar nesse canal uma grande família,
tá bom? Pra gente conversar sobre as cartas, porque também é um pedido de Jesus nas cartas, tá? Eu não sei se eu já cheguei nessa parte aqui com vocês, porque tem até a carta 9 e ainda tem vários textos complementares que são excelentes, eles te iluminam. Ele pede pra gente se unir, pra gente propagar as cartas, pra gente conversar, formar grupos e espalhar pelo mundo esses ensinamentos, tá? E não é uma nova religião, não é mais uma seita, não é mais uma instituição, tá bom? Muito pelo contrário, é uma desconstrução de crenças, é uma desconstrução de religião e é uma unificação entre todos os povos, entre todas as pessoas, sem distinção de raça, de idade, de religião, de crença, de nada, tá? Eu acho que foi para isso que ele trouxe essas cartas. E eu estou aqui fazendo esse trabalho para vocês, para mim também, viu? Porque o canal acaba sendo para mim, muito para mim. Eu aprendo muito relendo as coisas aqui com vocês, comentando, botando minha opinião, que eu adoro dar opinião, né, gente? Vocês já perceberam que nos vídeos todos meus estão cheios de opiniões, igual aqui. Adoro falar o que eu acho de certo assunto, tá? E eu quero que vocês fiquem aqui comigo sempre, não vão embora e comenta, compartilha com seus amigos. E eu vou terminar o vídeo como sempre. Muito obrigada por ter visto até o fim do vídeo. Um beijo de luz. Até o próximo vídeo. Tchau!